Revista Espírita. Quarto ano, 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Outubro de 1861. Conversas familiares de além-túmulo. Eugênio Scribe. Sociedade Espírita de Paris. Quando da discussão que se estabeleceu entre vários espíritos sobre o aforismo de Buffon, o estilo é o homem, e que narramos no nosso precedente número, o nome do Sr. Scribe foi pronunciado, o que, sem dúvida, foi para ele um motivo para vir, embora não sendo chamado, sem tomar parte no debate, ditou espontaneamente a dissertação seguinte, que provocou a entrevista em seguida. Seria desejável que o teatro, onde grandes e pequenos vão aurir ensinamentos, se preocupasse um pouco menos em agradar o gosto pelos costumes fáceis e a exaltação e os aspectos veniais de uma juventude ardente, mas que o melhoramento social foi perseguido por peças elevadas e morais, onde o fino gracejo substitui o sal grosso de cozinha, do qual se servem os autores de comédia musicada do dia. Mas não, segundo o teatro, e segundo o público, lisonjeiam as paixões humanas. Aqui, preconiza-se a blusa às custas da roupa negra de que se faz o bode expiatório de todas as iniquidades sociais, ali, é a blusa que é infamada e conspurcada, porque ela recobre sempre, diz-se, o gatuno ou o assassino. Mentira dos dois lados. Alguns autores começam a pegar o boi pelos chifres, e, como Émile Augier, a pregar os manejadores de dinheiro no pelourinho da opinião pública. Ora essa! Que importa? O público, com isso, não continua menos a se precipitar para os teatros, onde uma plástica ousada e sem pudor, faz todos os gastos do espetáculo. É tempo de que as ideias espíritas sejam propagadas em todas as camadas sociais, porque então o teatro se moralizará por si mesmo, e as exibições femininas sucederão peças conscienciosas, desempenhadas conscientemente por artistas de talento, com isso todos ganharão. Esperamos que logo surja um autor dramático capaz de expulsar do teatro e da admiração do público, todos esses intrigantes, proxenetas e morais de damas das camélias de toda sorte. Trabalhai, pois, para difundir o espiritismo que deve produzir tão louvável resultado. Scribe. Pergunta: numa comunicação que ditastes, há pouco tempo, a senhorita J., e que foi lida na sociedade, dissestes que o que fez a vossa reputação sobre a terra não a fez no céu, e que vós teríeis podido melhor empregar os dons que recebestes de Deus. Serieis bastante bom para nos desenvolver este pensamento, e nos dizerem que as vossas obras são repreensíveis. Parece-nos que elas têm um lado moral, que abriram um caminho ao progresso, num certo sentido. Resposta: tudo é relativo. Hoje, no mundo elevado onde me encontro, não vejo mais com os meus olhos terrestres, e penso que com os dons que recebi do Todo-Poderoso, eu poderia chegar a melhor para a humanidade, eis porque disse que não tinha trabalhado pelo céu. Mas não posso exprimir, em algumas palavras, o que vos gostaria de dizer lá de cima, porque, vós o sabeis, eu era um pouco verboso. Pergunta: dissestes ainda que queríeis compor uma obra mais útil e mais séria, mas que essa alegria vos foi recusada. Foi como espírito, que teríeis querido fazer essa obra e, neste caso, como teríeis feito para fazer aproveitar aos homens? Resposta: meu Deus! Da maneira muito simples que os espíritos empregam, inspirando os escritores que, frequentemente, imaginam aurir em seu próprio fundo, algumas vezes bem vazio. Pergunta: pode-se saber qual foi o assunto que vos propusestes tratar? Resposta: eu não tinha objetivo combinado, mas, vós o sabeis, gosta-se um pouco de fazer o que jamais se fez.
teria querido me ocupar de filosofia e de espiritualismo, porque estou insuficientemente ocupado de realismo. Não tomai esta palavra realismo como entendida hoje, que só dizer que estou mais especialmente ocupado com aquilo que diverte os olhos e ouvido dos espíritos frívolos da terra, do que daquilo que poderia satisfazer os espíritos sérios e filósofos. Pergunta: dissestes à senhorita J que não erais feliz. Podeis não ter a sorte dos bem-aventurados, mas ainda há pouco, na comissão, contaram uma multidão de boas ações que fizestes e que, certamente, devem vos contar. Resposta: não, eu não sou feliz, porque, ai de mim, tenho ainda a ambição, e que tendo sido acadêmico sobre a terra, quisera igualmente fazer parte da dos eleitos. Pergunta: parece-nos que, na falta da obra que não podeis fazer ainda, poderíeis alcançar o mesmo objetivo, para vós e para os outros, vindo aqui nos fazer uma série de dissertações. Resposta: não peço nada melhor, e viria com prazer se me fosse permitido, o que ignoro, porque não tenho ainda posição bem determinada no mundo espiritual. Tudo é grave e tão novo para mim, que passei minha vida a casar subtenentes com ricas herdeiras, que não tive ainda tempo para conhecer e admirar este mundo etéreo, que esquecera em minha encarnação. Retornarei, pois, se os grandes espíritos mo permitirem. Pergunta: no mundo onde estais, já revistes a senhora de Girardin que, quando viva, se ocupava muito com os espíritos e as evocações? Resposta: ela teve a bondade de vir me esperar no limiar da verdadeira vida, com os espíritos da Pleiade a que pertencemos. Pergunta: ela é mais feliz do que vós? Resposta: mais feliz do que eu é o seu espírito, porque ela contribuiu com obras de educação para a infância, compostas por Sophie Gay, sua mãe. Nota de Erasto. Não, foi porque ela lutou, ao passo que Scribe se deixou ir na corrente de sua vida fácil. Pergunta: ides, algumas vezes, a assistir à representação de vossas obras, assim como a senhora de Girardin ou Casimir de Lavigny? Resposta: como quereis que não iríamos ver essas filhas queridas, que deixamos sobre a terra? É ainda um dos nossos puros gozos. Nota: a morte não separa, pois, aqueles que se conheceram sobre a terra, eles se reencontram, se reúnem, se interessam pelo que faziam o objeto de suas preocupações. Dir-se-á, sem dúvida, que se lembram do que fazia a sua alegria, lembram-se também dos motivos de dor, e que isso deve alterar sua felicidade. Essa lembrança produz um efeito todo contrário, porque a satisfação de estar livre dos males terrestres é uma alegria tanto mais doce quanto o contraste seja maior, apreciam-se melhor os benefícios da saúde depois da doença, a calma depois da tempestade. O guerreiro de volta aos seus lares não se compraz em contar os perigos que correu, as fadigas que suportou. Do mesmo modo, para os espíritos, a lembrança das lutas terrestres é uma alegria, quando delas saem vitoriosos. Mas essa lembrança se perde na distância, ou pelo menos diminui de importância aos seus olhos, à medida que se livram dos fluidos materiais dos mundos inferiores e se aproximam da perfeição. Essas lembranças são para eles sonhos distantes, como são no homem feitas as lembranças da primeira infância.